Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar muito do Santos Futebol Clube e para você que está ligadinho no canal, hoje tem Santos no Campeonato Brasileiro pela 12ª rodada, enfrenta o RB Bragantino, que é quarto colocado com 23 pontos, o Santos que tem 15 pontos, é o 10º colocado até aqui no Campeonato Brasileiro. Uma grande partida, o Santos deve ir com a força quase completa. Daqui a pouquinho eu vou dar a escalação provável do Santos, o time que treinou ontem no CT Rei Pelé. E tem uma grande novidade, hein? Carlos Sanches em campo desde o início da partida. O torcedor santista tá feliz da vida com essa informação. Quero falar também sobre a negociação anunciado oficialmente pelo Santos entre Santos e Dóin. Já havíamos antecipado aqui, mas eu quero contar maiores detalhes para você, varandeiro. O Santos negociou a dívida que tinha com a Dóin de aproximadamente 94 milhões de reais. Tudo isso e muito mais aqui na varanda mais famosa do Brasil. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, Santos e Dóin. Acordo firmado entre as partes. Já havíamos antecipado que a Justiça havia concedido 7 dias para o Santos negociar a dívida com a Dóin e havia desbloqueado as contas do Santos, que estavam bloqueadas em aproximadamente 15%. O Santos ontem anunciou oficialmente a negociação da dívida, citou que houve um desconto por parte da Dóin de 45% do valor nominal da dívida, do valor final da dívida, e essa dívida foi negociada por algo em torno de 55 milhões de reais. Portanto, a dívida que chegou a ficar em 94 milhões foi negociada no valor final de 55 milhões de reais aproximadamente. Para quem não se lembra, o valor inicial da negociação era de 15 milhões de euros, eram parcelas anuais de 5 milhões de euros, o Santos pagou a primeira, pagou a segunda e o José Carlos Pérez não pagou a terceira e última parcela de 5 milhões de euros. Porém, com o não pagamento da última parcela de 5 milhões de euros, existia uma cláusula no contrato que falava que se o Santos não pagasse uma das parcelas, a multa seria de mais 10 milhões de euros. Portanto, a dívida inicial, que era de 15 milhões de euros, o Santos pagou 10, voltou a ser de 15 milhões de euros. Realmente uma negociação esdrúxula, feita por gestões anteriores no Santos Futebol Clube. Enfim, o Santos conseguiu reverter grande parte dessa multa, que era de 10 milhões de euros, e o valor final da negociação foi concluído em 55 milhões de reais aproximadamente. O Santos também divulgou a venda oficial do Luan Pérez, só mencionou que o valor da negociação foi superior ao valor que o Santos comprou o Luan Pérez do Bruges. O Santos que comprou o Luan Pérez do Bruges no começo desse ano por algo em torno de 20 milhões de reais. Mencionou que o Bruges também abriu parte de um percentual que tinha sobre o Luan Pérez e também o empresário do jogador abriu parte do comissionamento que tinha quando o Luan Pérez veio para o Santos Futebol Clube. Não sabemos o valor final da negociação, se fala em algo em torno de 4 milhões e meio de euros. Na minha opinião, um valor baixo. De qualquer forma, esse valor foi importante para a negociação com a Dói, que é possível entender, né? O Santos vendeu o Luan Pérez por um valor considerado baixo para o mercado nacional. Em contrapartida, ele conseguiu uma redução importantíssima na dívida final que tinha com a Dói. Então, eu acho que, de alguma forma, foi uma negociação inteligente. É claro que o Santos precisa negociar os seus jogadores com valores mais razoáveis no mercado nacional, né? Não dá para você entregar um jogador como o Luan Pérez por um valor de 4 milhões e meio de euros apenas. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito importante para o Santos o desbloqueio das suas contas nesse momento. O Santos que estava com receita de televisão bloqueada e também receita oriunda de venda de atletas. O Santos resolve esse problema e
agora falta apenas uma pendência das 10 que foram priorizadas pela diretoria atual. Pendência essa com o Barcelona, devido ao caso Gabigol. O valor dessa pendência gira em torno de 20 milhões de reais, né? O Santos, que deve ao Barcelona algo em torno de 20 milhões de reais e deve resolver de uma forma também amigável com o Barcelona, cedendo outros jogadores com prioridade de compra ao Barcelona para que a negociação fique também resolvida, concluída entre Santos e Barcelona. Meus amigos varandeiros, hoje tem Santos em campo contra o RB Bragantino pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time que treinou ontem no CT Pelé foi o time titular do Santos, somente com Jean Mota fora, porque o Jean Mota levou o 3º cartão amarelo na última partida do Peixe. Bom, antes de falar do provável time, das escalações de Santos, do Fernando Diniz e do bom time do RB Bragantino, comandado por Barbieri, eu quero falar sobre os relacionados, né? Tá aí a relação dos jogadores que estão à disposição do Fernando Diniz para o jogo de hoje. Mais uma vez, perceba que o John não foi sequer relacionado, o John que ainda se recupera de uma lesão no joelho. Bom, vamos lá. João Paulo, Diógenes, Luiz Felipe, Felipe Jonathan, Alisson de volta, Carlos Sanches, Caio Jorge, Marinho, Raniel, Madson, Wagner Palha, tá aí o Wagner Palha sendo relacionado pela primeira vez após a sua volta do Náutico, Ivonei, Pirani, Pará, Danilo Boza, Marcos Guilherme, Zanocelo, Ângelo, Kaique, Camacho, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Moraes. Portanto, foram esses jogadores relacionados pelo treinador Fernando Diniz para a partida de hoje. Bom, existia uma grande dúvida se o Santos colocaria o time titular ou time misto hoje, com a saída, descansando alguns jogadores. O Fernando Diniz deve colocar em campo aquilo que tem de melhor. Foi assim que treinou o Santos na tarde de ontem no CT Pelé. Portanto, um provável Santos para a partida de hoje é o seguinte: o Santos deverá ter em campo João Paulo, Pará mais uma vez pela direita, Luiz Felipe, Kaique, e aí uma surpresa, né? Todo mundo esperando o Wagner Palha como titular e o Fernando Diniz deve manter o Kaique ao lado do Luiz Felipe, Moraes mantido pela esquerda, o bom jogador Moraes, meio campo, Camacho, Carlos Sanches, a grande novidade, e Gabriel Pirani como meia novamente. Na frente, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Já o time do Barbieri terá o Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edmar, Eric Ramírez, Lucas Evangelista e Praxedes na frente, Arthur, Elinho e Ítalo. Lembrando que o Claudinho, né? Muita gente perguntando, Marcão, cadê o Claudinho? Claudinho está servindo a seleção olímpica, que vai participar das Olimpíadas de Tóquio. É um grande jogo hoje. Tem favoritismo? Olha, eu acho que o Santos completo, ele pode realmente fazer a diferença jogando em Bragança Paulista. É um time do Bragantino muito bom. É claro que tem jogadores importantes, o RB Bragantino, né? Principalmente no ataque, o Ítalo tem sido um jogador que tem feito a diferença. Também, né, se olharmos o ataque do Bragantino, tem um bom jogador Arthur, que é da base do Palmeiras e está no RB Bragantino, realmente é um jogador interessantíssimo. O Cleiton é um belíssimo goleiro também, que veio do Atlético Mineiro e está bem no RB Bragantino. É um time muito bem comandado pelo treinador Barbieri. Teremos um bom jogo, o Santos com certeza vai querer novamente propor o jogo, não dá para esperar um Santos fechadinho, não é assim que joga o Fernando Diniz. Eu espero que o Santos hoje faça uma grande partida, a minha expectativa está muito grande ver um Sanches de volta ao meio campo, como segundo homem de meio campo, vai crescer a qualidade ali do Sanches. E aí, o cuidado defensivo é muito importante. O Sanches marca menos do que o Jean Mota. É um jogador que tem menor poder de marcação comparado ao Jean Mota. Então, é preciso uma proteção interessante à zaga do Santos, principalmente considerando que Kaique e Luiz Felipe não são zagueiros rápidos, não são zagueiros tão rápidos. O Camacho também não é um jogador tão rápido. Portanto, muita atenção do lado esquerdo com Moraes e também do lado direito com o jogador Pará. Se o Santos pode perder
um pouco na questão defensiva, ele ganha muito na questão ofensiva com o Carlos Sanches, principalmente do lado direito. O Marinho normalmente está muito apagado ali sem o Sanches, né? Porque praticamente o Santos joga quase o tempo todo jogando pelo lado esquerdo com o Gabriel Pirani e também com o Marcos Guilherme com a subida do Moraes. O lado direito está muito abandonado, praticamente o Marinho sozinho. Com o Carlos Sanches, ele vai colocar o Marinho muitas vezes no jogo e sem dúvida nenhuma o Santos cresce demais em termos de produtividade também pelo lado direito do campo. Bom, o meu palpite para esse jogo hoje, 2-1 para o Santos. 2-1 para o Santos jogando em Bragança Paulista. Deixe aí nos seus comentários também o seu palpite. É isso, meus amigos varandeiros, daqui a pouquinho ao vivo, com a cobertura desse grande jogo, a transmissão começa 19 horas aqui no Varanda. Obrigado a todos, um grande abraço, valeu galera, tchau!